Uma criança corre, o pai grita, um abismo e o silêncio. Em segundos, o que era um passeio em família se transforma em horror. Não havia grades, não havia sinalização, só o vazio. O corpo foi encontrado 70 metros abaixo, depois de horas de buscas no escuro. Mas o mais revoltante não é a queda, é o que veio depois. Nenhuma resposta, nenhuma mudança, nenhuma proteção. Enquanto isso, turistas continuam chegando, famílias continuam confiando e tragédias continuam se repetindo. Até quando a beleza natural vai servir de desculpa para o descaso? Este é o caso Bianca Zanella, uma menina de 11 anos que deveria estar criando memórias felizes com a família, mas que perdeu a vida porque faltou o mais básico: proteção. E hoje, pela primeira vez, vamos revelar o que realmente aconteceu naqueles segundos fatais, baseado em informações exclusivas sobre como uma tragédia anunciada se concretizou. A pergunta que o Brasil inteiro está fazendo é direta: isso era evitável? Se naquele local existisse uma grade, se houvesse fiscalização, se alguém tivesse assumido a responsabilidade por proteger vidas e não apenas explorar paisagens, Bianca estaria viva hoje? Porque o que você vai descobrir agora vai te chocar. Não é só sobre a queda de uma criança, é sobre um sistema que falha, sobre autoridades que ignoram, sobre uma negligência institucional que transforma pontos turísticos em armadilhas silenciosas. E enquanto ninguém assume a responsabilidade, outras crianças continuam caminhando por trilhas sem proteção diante de penhascos abertos, confiando que o local é seguro quando na verdade é uma tragédia esperando para acontecer. Em julho de 2025, um nome passou a circular em todo o Brasil como um peso difícil de suportar: Bianca Zanella. Uma menina de apenas 11 anos que, em um passeio com a família, acabou perdendo a vida de forma trágica em um dos cenários naturais mais impressionantes do país. O Cânion Fortaleza, localizado em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, era para ser apenas mais um dia de passeio em família. Bianca, os pais e os 2 irmãos decidiram conhecer o famoso Mirante do Cânion, um local exuberante procurado por turistas do Brasil inteiro. Mas naquela manhã, o que deveria ser um momento de lazer e conexão se transformou em um episódio devastador. Bianca tinha autismo e síndrome de Smith-Magenis, uma condição rara que pode causar comportamentos impulsivos. Segundo relatos, por volta das 13 horas, enquanto a família caminhava próximo ao mirante, ela se afastou repentinamente e correu em direção à beira do abismo. O pai correu atrás, desesperado, mas tudo aconteceu em segundos. Bianca caiu cerca de 70 metros, à altura de um prédio de mais de 20 andares. Uma tragédia silenciosa presenciada apenas por quem mais a amava. E o que deveria ser um passeio inesquecível por bons motivos agora se tornou um trauma eterno. Mas será que tudo isso poderia ter sido evitado? O Mirante do Cânion Fortaleza é um dos pontos turísticos mais visitados da Serra Gaúcha, mas não possui grades de proteção. Não há cercas nem sinalização de risco. É um espaço aberto, exposto, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. A pergunta que não quer calar é: por que Bianca estava ali? Quem permite que crianças entrem em uma área como essa sem nenhuma proteção? A resposta não é simples, porque a verdade é que aquele espaço não tem controle efetivo de acesso, e casos como esse escancaram uma realidade incômoda. A beleza natural do Brasil muitas vezes vem acompanhada da negligência em infraestrutura. O resgate foi complexo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h30. Foram mobilizados helicópteros, drones, equipes de rapel, brigadas de resgate especializadas. Por volta das 17h30, o corpo de Bianca foi localizado por um drone, a cerca de 70 metros abaixo do mirante. Mas o tempo começou a fechar, o vento aumentou, a visibilidade caiu e o resgate aéreo foi descartado. A única saída foi por terra. O clima virou inimigo, a noite caiu, mas mesmo assim os bombeiros desceram com cordas em uma operação arriscada. E só às 23 horas conseguiram chegar até o corpo da menina. Mas Bianca já estava sem vida. E aqui entra outro ponto perturbador. Por que não havia estrutura de emergência no local? Porque mesmo sendo um dos pontos turísticos mais visitados do sul do país, aquele mirante não conta com medidas básicas de prevenção? Será que essa tragédia não poderia ter sido evitada com algo tão simples quanto uma grade de ferro? Tivemos acesso a informações que mostram que esse não foi o único acidente grave registrado naquela mesma semana na Serra Gaúcha.
Em São Francisco de Paula, um casal morreu ao cair com um carrinho elétrico em um lago. Em Canela, um adolescente uruguaio se feriu ao cair de um brinquedo em um parque. E em Minas Gerais, uma mulher morreu durante uma descida de rapel. Estamos diante de uma sequência de tragédias ou isso revela um padrão de falhas na segurança dos principais pontos turísticos do Brasil? A sensação é de que esses acidentes não estão mais isolados, são sintomas de um problema muito maior. E essa discussão nos leva inevitavelmente ao caso Juliana Marins, uma brasileira que caiu em um vulcão na Indonésia e ficou dias esperando o resgate. Juliana foi encontrada morta, o resgate falhou, a estrutura falhou, a resposta foi lenta. Muitos acreditam que se ela tivesse sido socorrida com rapidez, talvez estivesse viva. Mas no caso de Bianca, a resposta foi rápida, a operação foi eficaz, ainda assim não foi suficiente para salvar sua vida. E isso levanta uma questão importante. Será que mesmo com todas as tentativas, ainda estamos perdendo batalhas por descuido na prevenção? O Instituto Chico Mendes, responsável pela área de conservação, emitiu nota lamentando o ocorrido. A empresa que administra o parque fechou o local por um dia como forma de luto. Mas e depois? O cânion vai reabrir, turistas voltarão e a estrutura continuará a mesma? Bianca foi enterrada com flores, homenagens e silêncio. Mas por trás do luto permanece a pergunta que ninguém teve coragem de responder. Isso era evitável? Quantas outras crianças caminham hoje por trilhas sem proteção, diante de penhascos abertos, confiando que o ponto turístico é seguro quando na verdade é uma armadilha silenciosa? E quando a próxima tragédia acontecer, porque se nada for feito ela vai acontecer, vão dizer de novo que foi acidente? Ou será que já passou da hora de chamar isso pelo nome certo, negligência institucional? O Brasil ostenta paisagens deslumbrantes, mas o que vale mais, uma vista livre ou uma vida salva? A morte de Bianca Zanella não é apenas uma tragédia familiar, é um grito de alerta sobre a falta de responsabilidade em pontos turísticos brasileiros. Nenhuma família deveria voltar de uma viagem com um caixão. Nenhuma criança deveria pagar com a vida pela negligência de quem lucra com o turismo, mas não investe em segurança. E nenhuma autoridade deveria se esconder atrás da palavra acidente quando se trata de negligência institucional. Bianca tinha 11 anos, era autista, estava em um passeio de férias com quem mais amava. Ela confiou que aquele lugar era seguro, os pais confiaram que as autoridades tinham tomado as medidas necessárias para proteger os visitantes. Mas a confiança foi traída por um sistema que prioriza lucros sobre vidas. Revoltante que seja necessária a morte de uma criança para que a sociedade comece a questionar a segurança em pontos turísticos. É inadmissível que, em pleno 2025, ainda tenhamos locais operando sem proteções básicas. E é inaceitável que as mesmas autoridades que choram pelas vítimas sejam as mesmas que ignoram a prevenção. Quantas outras Biancas estão hoje caminhando por trilhas perigosas, confiando que estão seguras? Quantas outras famílias vão passar pelo que a família Zanella passou? E até quando vamos aceitar que a beleza natural sirva de desculpa para o descaso com a vida humana? A história de Bianca precisa ser ouvida, não para chocar, mas para evitar a próxima tragédia. Porque se nada for feito, ela vai acontecer. E quando acontecer, não poderemos dizer que não sabíamos, que não fomos avisados, que não tivemos tempo para agir. Agora eu quero saber de você. Você se sente seguro em locais como esse? Deveria ser permitido o acesso irrestrito de crianças a áreas sem nenhuma proteção? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta história te tocou e você quer que mudanças aconteçam, compartilhe este vídeo. A história de Bianca precisa circular para que nunca mais uma família passe por isso. E se inscreva no canal Diário Geral, porque continuamos cobrando respostas e exigindo que a segurança seja prioridade, não opção.